Olá, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Bom, gente, em nossa aula de ciências hoje, nós iremos trabalhar relações ecológicas, relações harmônicas. E o que seria relações ecológicas? Bom, no capítulo anterior, primeiro capítulo, vocês viram as relações ecológicas, né? Que é a questão da flor e da abelha, né? A abelha pousa na flor e ali ela tira o seu néctar, né? Que é o mel, e o pólen, que ali ela leva aquela sementezinha, que o pólen é a sementezinha, e ela leva para outras plantas, né? Para outros lugares, onde aquela semente vai germinar e formar uma outra flor, não é isso? Então, vamos lá. Você estudou que a biosfera é a região da Terra onde encontramos uma grande diversidade de seres vivos que interagem entre si. Pense na interação entre a abelha e a flor, foi o que eu acabei de falar com vocês agora. Então, as diferentes interações entre os seres vivos, elas são chamadas de relações ecológicas, certo? E aí, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Harmônicas, porque elas vão trabalhar juntas. Desarmônicas, porque elas irão trabalhar de formas separadas, ok? Vamos lá. As relações harmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízos para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si com algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Outros insetos, como formigas, vespas e cupins, também formam sociedades. Como assim, tia Jane? As abelhas, vocês observam que elas nunca trabalham só. Se você observar uma colmeia, você vê que ela está sempre aquele montão juntos, tudo juntas. O cupim do mesmo jeito, ele nunca trabalha só, sempre juntos. As formigas muito menos, elas nunca trabalham só, porque uma formiga vai ajudando a outra. Então, isso são formas harmônicas, elas têm harmonia, elas trabalham entre si, mas de formas juntas e harmônicas, certo, gente? Vamos lá, na página 11. E na página 11 tem assim: outro tipo de revelação harmônica que acontece entre os seres vivos de espécie diferente é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmona. Quem lembra da anêmona? A anêmona do peixe Nemo, né? Procurando Nemo. Não tem aquela anêmona? Então, assim, ela trabalha, ela tá ali. Quando ela vê algum predadores, ela se recolhe, né? Depois ela volta ao normal. Depois, quando ela vê o predador, ela se recolhe. É como se ela sentisse aquilo ali que o predador vai buscar, vai devorá-la, né? Então, assim, a anêmona do mar oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimento deixado por eles. Então, assim, é desse jeito que as anêmonas do mar também, como eu disse a vocês, ela protege, né? É a maneira dela proteger alguns animais do mar, principalmente esse caranguejo. Vamos lá. Na imagem apresentada no início do capítulo, na página 2, há outro exemplo de protocooperação. Nesse caso, a flor fornece alimento, né, que é o néctar, para a abelha. Já a abelha, ao pousar na flor, ela se cobre de pólen, que é levado por ela até outras flores. Portanto, enquanto se alimentam, as abelhas polinizam as flores, permitindo que se reproduzam. Ou seja, ela vai lá, tira o mel, que é o néctar, e pega o pólen, né, que são as sementezinhas, e ela vai germinando em outro lugar. Então, isso é uma forma também de protocooperação, certo? Um indivíduo ajudando o outro. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos
envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os links orgânicos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos absorvem umidade e sais minerais, que também são utilizados pelas algas. As algas, por sua vez, ao realizarem a fotossíntese, elas produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos. Nós, seres humanos, mantemos uma relação de mutualismo. Por exemplo, com a comunidade, de bactérias que vivem ao nosso intestino. As bactérias nos beneficiam. Por que, Tejana, nos beneficiam? Porque ela auxilia na digestão dos alimentos, ao mesmo tempo que recebe abrigo e nutrição, Outro tipo de relação harmônica também é o inquilinismo, certo? Nessa relação, o indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado, nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, estabelecem esse tipo de relação, como as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte encontrado, melhorando condições de luminosidade, certo? Então, é dessa maneira que há um inquilinismo, certo? Vamos lá. Aí temos aqui na página 13, de olho nas abelhas. Não sei se você já sabe, mas as abelhas estão preocupando os cientistas do mundo todo. Isso porque elas estão desaparecendo. Os cientistas acreditam que as abelhas desaparecem porque sofrem uma síndrome que as faz esquecer o caminho de volta para casa. Então, perdidas, elas acabam morrendo, cansadas de tanto voar em vão, como as causas desse problema ainda não são conhecidas. Os pesquisadores tentam detectar que as mudanças na rotina das abelhas podem estar associadas a essa síndrome, certo? Já sabemos que, quando colocamos pequenas doses de pesticidas nos alimentos oferecidos às abelhas, elas demoram mais tempo para retornar à colmeia. Por esse exemplo, mas ainda não há outros fatores para observar. No cotidiano das abelhas, o contato com os pesticidas acontece quando um pousa nas plantações para pegar o pólen e o néctar. Além disso, outras possíveis causas da falta de saúde desses insetos são as mudanças climáticas, certo, gente? Que expõem situações extremas como secas, chuvas, torrentes e tudo mais. Então, temos aqui, as relações desarmônicas. As relações desarmônicas, como eu disse a vocês, elas não trabalham unidas. As relações desarmônicas são aquelas que, pelo menos, um dos seres envolvidos é prejudicado, certo? Um exemplo desse tipo de relação é o predatismo. Nessa relação, um indivíduo captura o outro para se alimentar. O indivíduo que é capturado é chamado de predador. E o que é capturado é chamado de presa, certo? Exemplo, eu sou predador, que vou buscar a presa, que é o meu alimento, ok? Então, é dessa maneira que é conhecido o predatismo, o predador e a presa, Observe os exemplos representados nas imagens a seguir. O camaleão e a águia se beneficiam nessa relação, enquanto o gafanhoto e o peixe são prejudicados, O gavião vai lá, ataca o peixe e come, Então, o camaleão, ele é o predador e o peixe a presa. O predatismo também ocorre entre animais e plantas. Quando uma vaca se alimenta do capim, por exemplo, ela está predando a planta, ou seja, a planta está sendo a sua presa. Pronto, isso aqui então é o predatismo, certo, gente? São situações que o predatismo tem como exemplo. Agora vamos ver a competição. A competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como alimento, luz e água. Eles também podem competir por território. E as fêmeas, na época reprodutiva, a competição pode ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie ou de outras espécies diferentes. Observe alguns exemplos. Temos aqui,
uma população de garças, certo? Ó, temos a população de garças e temos uma floresta, né? Então, as plantas competem por água, luz, né? Elas querem ter, porque se a planta não tiver água, não tiver luz solar, luz do sol, então elas não vão crescer, elas vão morrer, né? Então, isso é uma competição. E as garças, elas competem entre si, certo? Por alimentos. E os machos competem pelas fêmeas, né? Aí temos aqui, ó. Isso é a competição. Aí temos aqui também, no parasitismo. Um ser vivo se alimenta de outro, sem necessariamente causar sua morte. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é chamado de parasita. Ou seja, quem já ouviu falar do piolho? O piolho, ele fica na cabeça da gente, chupando, sugando o sangue da gente. Ele é um parasita, certo? Ele é um hospedeiro que fica na cabeça da gente. A pulga também, ela fica no couro cabeludo do cachorro, né? Dos animais, da vaca. Então, são parasitas, certo? Portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, que o tempo todo provoca o enfraquecimento do hospedeiro. Ou seja, quando você tem piolhos na cabeça, ele fica sugando seu sangue, você vai ser o único prejudicado. O piolho não, ele está sendo parasita sugando, né? Então, o único que está sendo beneficiado é o piolho. E a gente não. Nós iremos ficar com anemia, porque estamos perdendo sangue, né? Então, assim, essa é a relação do parasitismo, certo? Agora, existem plantas que não são parasitas de outras, como o cipó chumbo e a erva do passarinho. Na imagem do lado, o cipó chumbo parasita está retirando de uma árvore hospedeira os nutrientes que nela necessita para sobreviver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eles estão tirando os nutrientes daquela planta. Aqui é a pulga, certo? E aqui são as vermes, as ascaradiases. Então, essas ascaradiases, elas são vermes que ficam no nosso organismo, certo? São conhecidas lombrigas e elas ficam sugando, comendo todo o alimento da gente. Muitas vezes acontece delas comerem algumas partes dos nossos organismos, certo, gente? Então, há ainda parasitas internos, ou seja, que vivem dentro do nosso corpo hospedeiro. O esquistossoma, a lombriga, a tênia, são exemplos desses parasitas. Eles habitam no nosso corpo, né, dos seres humanos e dos outros animais, retirando os nutrientes de que necessitam e causando doenças a seus hospedeiros. Ou seja, quando você tem verme, a sua barriga fica desse tamanho. Muitas das vezes você fica debilitado, porque essa verme, ela está tirando toda a substância dos alimentos que você está se alimentando constantemente. Então, ela fica ali sugando o tempo todo. Bom, então, gente, por hoje é só. Temos aqui uma atividade na página 16 a 17, certo? A 16 a 17 e deixa eu olhar aqui, dar uma olhadinha. Deixa eu me certificar. E a 18, a 16, a 17, a 18 e a 19, há uma atividade em relação ao conteúdo que eu passei para vocês agora. Eu solicito que vocês façam, certo? E na nossa aula virtual tiraremos, se Deus quiser, primeiramente, as possíveis dúvidas. Gente, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais tarde. Tchau, gente!